Olá, Secretaria de Cultura de Guaratinguetá. Aqui é Leonardo de Andrade Dias e gostaria hoje de apresentar as técnicas da confeitaria, as quais gostaria de inserir no circuito de artesanato de Guaratinguetá e toda a região. A empresa que estou tentando difundir neste momento é a Croque Caramelo. Croque Caramelo porque no alimento precisamos, creio eu, ter os 5 sentidos do ser humano aguçados. Falo em relação à visão, observar aquilo que é belo no alimento. Falo em relação ao olfato, sentindo o prazer do cheirinho daquele alimento. E também faço em relação ao paladar, que é saboroso, que nos remete a pensamentos mil de coisas deliciosas. E também o tato, pois com o tato podemos fazer toda essa movimentação de chegar à nossa boca. Mas daí você vai me perguntar, e a parte da audição, como que entra? Já ouviu a piadinha, escuta esse cheiro? A Croque Caramelo, ela tem o objetivo de trabalhar com alimentos crocantes. Ouçam bem. Eu sei que pareceu vulgar eu abrindo a boca na frente de vocês, mas esse é o conceito. O conceito da Croque Caramelo é que o alimento tenha visão, olfato, que ele tenha o tato, o paladar e o auditivo do croque. Esse realmente é o nosso objetivo. A partir de agora, eu gostaria de mostrar para vocês algumas das nossas técnicas utilizadas. São processos, em alguns momentos, bem simples, mas outros muito meticulosos, que precisam de muita atenção, dosagem certa e, acima de tudo, muito carinho e amor. Já volto já, obrigado! Retornando aqui, gostaria de iniciar então, fazer a técnica da bala baiana. Só que aqui nós vamos fazer uma de prestígio e uma tradicional. Então eu tenho aqui os ingredientes, vou ligar o fogo, né? Já vou aproveitar, já vou fazer duas, mas na verdade as técnicas são as mesmas. Meio leite condensado para uma, meio para outra. Vou baixar o fogo aqui para não ter perigo. Uma cacau 100%, que é o que nós utilizamos aqui. Outra vai o coco. Aqui eu estou fazendo uma receita reduzida porque eu já tenho algumas coisas produzidas, então esse vídeo aqui ele está mesmo em função, né, para vocês. Vou apagar aqui um pouquinho o fogo, que eu já ganhei a consistência que eu precisava de caloria aqui para poder derreter o chocolate e agregar o coco. Aqui o leite condensado eu aqueci ele um pouco para ele poder absorver melhor o chocolate, tá? Isso aqui para facilitar, porque como é cacau 100%, muitas vezes fica alguns pelotinhos, então é importante que a gente utilize dessa forma para, né, homogeneizar mais rápido a técnica. Aqui, ó, o chocolate já está bem agregado ao leite condensado. Agora eu vou colocar um pouquinho de margarina. A gente sempre prefere usar a coalho também, que ela tem mais lipídios, então ela fica menos água, né, nesse conceito aqui. E um pouquinho de creme de leite também, para dar um toque de cremosidade. E agora também, como está ainda, né, um pouquinho morno aqui, a gente vai derreter e vai agregar mais rápido. Fiz salgado também, gente, muitos anos da minha vida, né, com a família, com a minha mãe. A gente fez salgado, entregou aí para muito lugar aqui em Guaratinguetá.
vocês terem ideia, só na Unesp, na FEG, eram mais de 600 salgados dia. Ao Fênix também, nós entregamos. Tia Laís, né, escola extinta já em Guará, eram coisa de 3 a 4 mil salgados semanais. E depois, né, após casar, eu migrei para a parte dos doces, pois minha esposa é muito voltada a essa área, né, da culinária, da confeitaria, dos doces, bolos, enfim. Não atuamos diretamente, né, com isso atualmente, mas é um sonho, é um desejo para que em breve nós, né, vivamos dessa arte do alimento. E agora é o mesmo processo no de beijinho, né? Vou aqui misturar o coco. Lembrando que essa técnica de aquecer, só deixar um pouquinho morno o leite condensado é bom para agregar os ingredientes. Aqui nós vamos também, mesma quantidade de margarina. A margarina, né, já vai encorpar mais rápido por causa dessa parte mais morninha. Vocês podem ver que ela dissolve com mais rapidez, né, mais agilidade. E logo em seguida o creme de leite de novo para dar aquela textura de cremosidade. Agora ligar o fogo, aí eu vou chegar no ponto, né, que eu até gosto de brincar aqui em casa, que eu vi uma vez num vídeo que a pessoa fala que é de abertura de Moisés, né, que você faz aqui, né, a técnica de raspar aqui e não volta, como se fosse um mar vermelho. A ideia é essa, né, eu sempre trouxe para o meu dia a dia falar isso aí, que eu acho bem interessante, eu acho que é uma coisa que é bom para a gente lembrar na hora de ver quando deu o ponto. Tá bom? Chegando no ponto aqui, eu já passo para vocês aí as próximas sequências. Obrigado. Aqui já começando, né, a ferver o brigadeiro. Ainda não está no ponto, mas daqui a pouquinho já estamos chegando lá, porque está em pequena quantidade, então o ponto vai chegar mais rápido, tá bom? Daqui a pouco eu já retorno, só para não ficar muito longo e cansativo o vídeo. Aqui já finalizando, ó, tá dando ponto. Olha o caminho do Moisés aqui, ó. Ele estica e não volta mais, né? Ele sai daquela forma líquida para pastosa no ponto que nós precisamos. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o de coco, né? E vai ser aquela bala baiana então de prestígio recheada com coco, brigadeiro de coco e brigadeiro preto. Fora as balas tradicionais, temos essa aqui que é uma das tops queridinhas. Pronto, aqui chegamos ao ponto que eu queria. Aí terminando, né, o ponto, a gente já vai virar ela num prato untado com um pouco de margarina. Vou colocar aqui. E logo espalhando, a gente vai fazer com o papel, né, o plástico filme, aquela cobertura de contato, né, para não cristalizar, tá bom? Então isso aí é muito importante e interessante, porque as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver, mas dá uma diferença total para depois na hora da confecção e da qualidade do produto. Bora então fazer o brigadeiro de coco agora. Aqui já está no contato, como eu falei para vocês, ó, bem no esquema, ligar o fogo médio, né, para não queimar e não perder o processo de que nós precisamos chegar. Vamos lá, brigadeiro de coco beijinho, vai ser o nosso prestígio. Eu tenho água na boca agora, quase que cheiro maravilhoso, tudo muito bom, doce, não pode abusar, mas se a gente não tiver um pouquinho na vida, né, perde a totalidade do sabor. Aqui finalizando o brigadeiro de coco, né, de beijinho, quase lá também no caminho de Moisés. Esse aqui eu coloquei um pouco mais de creme de leite
para, né, dar aquela maciez. Então ele está demorando um pouquinho mais do que o de chocolate. Mas já estamos quase lá. Mais umas viradinhas aqui e chegamos na consistência necessária. Mais uma vez, vou colocar no prato, né, untado com um pouco de margarina, colocar o plástico filme, né, para tirar o contato lá de cristalizar, tá bom? Olha, mais uma técnica aqui, terminando de fazer aqui, que é o brigadeiro. Agora o brigadeiro também de coco, né, do beijinho, tá na mesma forma, já tá todo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra técnica, um outro preparo, porém vou higienizar tudo aqui, limpar, porque é algo muito importante que tem na culinária e na verdade na vida toda. É os cuidados com higiene, né? A evitar alimentação cruzada, enfim. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né? E ter o certificado, né, de manipulação de alimentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na merenda escolar de Guaratinguetá, enquanto era terceirizada. E lá eu fui capacitado em algumas oportunidades por nutricionistas para também auxiliar na ministração desses cursos. Então é algo que eu aprendi, né, fazendo, ensinando e trago até hoje, né, para os dias atuais como uma coisa de essencial valor e necessidade. Tá joia? Já já eu volto então fazendo a outra técnica, que vai ser o bombom de morango, que tem até um nome engraçado que daqui a pouco eu conto para vocês. Morangos higienizados com álcool de cereais, bem sequinhos, né? Não pode ficar muito umedecido para que ele não danifique, né? Pois se trata de uma fruta bem sensível. E o nome desse bombom, pasmem vocês, isso está na internet, está em todos os... chama orgasmo. Eu acredito que deva ser porque a satisfação e o prazer que eles nos dão quando a gente morde, come, saboreia, realmente é algo maravilhoso e divino. Então, vamos começar com a técnica de montar uma massa de leite condensado e leite em pó, que vai revestir os morangos para depois serem banhados no chocolate. E mais uma vez, o chocolate vai fazer o nosso conceito final, que é o croque, que vem a origem da nossa empresa, que é o croque caramelo. Prontinho, então vamos retornar, né? Massinha simples, leite em pó e leite condensado. Vamos colocar o leite em pó, na verdade um pacote para uma de leite em pó, a gente vai colocando o leite condensado aos poucos, né, para ir dando a textura necessária e desejada, porque muitas vezes o dia está mais úmido, mais seco, isso também interfere um pouco. Queria só dizer para vocês que os brigadeiros estão aqui esfriando, mas daqui a pouco eles vão para a geladeira para ganhar realmente a consistência que precisa. Então eles vão ficar lá por volta de 2 a 3 horas, ou até mais um pouquinho, para ganhar o ponto, né, de frieza, assim, para a gente poder manipular eles e fazendo. Outra coisa também que eu gostaria de deixar ressaltado, que a maioria das coisas que eu vou fazer aqui serão com as mãos livres, né, sem luvas. Porque também aprendi nesse conceito, né, com as nutricionistas, que vale muito mais uma mão sempre bem lavada do que uma luva contaminada. Porque muitas vezes tem o conceito de que eu uso luva, mas toca num negócio ali, toca aqui, coloca a mão no rosto. Enfim, sempre é melhor você estar próximo de uma torneira, de uma pia, com os devidos, né, produtos para poder higienizar a sua mão. Isso é fundamental. Então fica aqui mais essa dica e orientação e conceito de quem já vivenciou bastante essa parte da higiene, tá? Valeu, gente. Vou colocando aqui então no nosso bowl, nosso leite condensado. Nosso leite em pó. E aos poucos o leite condensado. Inicialmente eu vou mexer aqui com a colher, mas daqui a pouco não tem jeito. É mão na massa e vamos chegar ao nosso resultado desejado. Daqui a pouco eu já volto com ele aqui finalizado. Ó, aqui já, né, ó,
Com ele, já coloquei todo o leite condensado, misturei com a colher. Agora a gente vai dando ponto, e esse ponto é na mão, tá? Você vai sentindo ele, né, descolando aqui. Na hora de enrolar você pode ter auxílio também num potinho com um pouquinho de água para molhar as pontas dos dedos, né, para ir soltando mais fácil. Mas em geral é bem simples, é bem fácil. Ó, vai ficar uma massa bem, né, daqui a pouco ela já vai soltando dos dedos e vai ficando fácil para trabalhar. Pode também usar um pouquinho de manteiga, de margarina, assim como enrola, né, os brigadeiros. A maioria das vezes a gente molha um pouquinho a ponta dos dedos nesses recursos para poder soltar mais fácil e modelar de forma mais fácil. E aqui, né, separei uma bandeja, um pouquinho de desmoldante para a gente poder fazer com que, né, o bombonzinho vai ser... Eu costumo brincar também, né? Eu não, né? A maioria das pessoas fala que é uma coxinha de leite, né, em pó com leite condensado que vai cobrir os morangos, né? Que é a nossa primeira etapa aqui. Aqui, só para não ter o perigo de grudar, dá também para usar aqui leite em pó, dá para usar também manteiga, mas eu acho que fica muito grosseiro daí no final. Muitas vezes o leite em pó também ele faz o impedimento de que o chocolate grude, né, quando a gente for fazer, banhar ele, né, no chocolate ao leite. Então o desmoldante foi a nossa técnica hoje em dia mais apurada, assim, de conseguir ter um resultado bom em relação a tudo isso aí. Bom, agora vamos lá, né, pegar um pouco aqui do... Ó, tô molhando aqui a mão num potinho com um pouquinho de água para poder ganhar, né, mais facilidade para montar. Coxinhas de leite em pó e leite condensado. Dá para fazer docinho também, né, para festa infantil aí, festa de aniversário. Dá para utilizar bem. Ó. Aí aqui é mais a arte mesmo de poder deixar ele bem fechadinho, né? Aí a gente vai aparar um pouquinho assim para tirar o excesso, né, dessa massa, porque ela é gostosa, mas não é o intuito que ela fique, né, muito grosseira. Quanto mais fininha ela ficar, mais prazeroso vai ser o bombom de morango com a cobertura aqui da massa de leite condensado e leite em pó banhado no chocolate, o tradicional e popularmente chamado orgasmo. Aí. Aqui, vida que segue. Vamos fazer aqui uma sequência, né, terminando os morangos e daqui a pouco já até banhando no chocolate. Isso aqui é uma técnica muito, vou dizer, até simples de ser feita, mas o resultado é sensacional. Bom, retornando aqui, terminei, né, as coxinhas de morango. A gente fez até uma experiência aqui. Embalamos algumas pipocas para depois virar pipoca do amor, pipoca baiana, quem sabe. Tudo vai brotando, né, quando a gente vai mexendo com cozinha. Realmente é alquimia. Agora eu vou derreter, né, o chocolate ao leite. Aqui vou colocar um papel manteiga, né, para quando a gente terminar de banhar os moranguinhos lá, as coxinhas de morango, ela não grude na forma e saia, né, com forma mais perfeita, sem... Depois vai ter que tirar uma rebarba ou outra, assim, para ele ficar mais, né, modeladinho e perfeito, mas isso também é tranquilo, tá bom? Vou começar a derreter o chocolate aqui e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como banhar. Lembrando então que eu estou derretendo o chocolate e como a gente está, né, fazendo um tutorial aqui, esse vídeo para apresentar para a cultura de Guaratinguetá, e ao mesmo tempo estamos passando uma receita. Talvez eu não tenha falado quantidades das coisas, mas uma coisa que vale lembrar também, para derreter chocolate, não pode estar, né, a vasilha com umidade, com água, nem mesmo o utensílio, porque senão depois o chocolate ele não vai conseguir, né, ele não vai endurecer, ele não vai dar o ponto depois quando esfriar. Então isso é uma coisa bem interessante, né, para as pessoas que porventura venham a utilizar chocolate, né?
Aqui também não tem uma temperatura ideal, nós vamos pegar só o ponto que ele derreteu, por conta de a gente não vai fazer uma temperagem, né? O chocolate ao leite, esse aqui, que vem nessas moedinhas aqui, ele não tem essa necessidade, né? A gente não vai fazer nada relacionado a isso, é realmente uma cobertura, tá bom? Estamos quase lá já, ó, já está derretendo bem. Aqui então, chegamos no ponto, né? Derreteu o chocolate, eu vou desligar o fogo, mas vou manter ainda, né, nessa posição de banho-maria, né? A água fervendo ainda, a água quente aqui embaixo, para eu começar a fazer, né, banhando os morangos aqui, ó. Ó, vejam bem como é que ficou. Aí eu vou colocar, eu utilizo um garfo, ou mesmo pode ser alguma coisa uma colher, daí é da preferência de cada um, né? Fica aqui. O garfo é bom para dar o acabamento, né? Que daí o chocolate vai escorrendo, ele não fica tão danificado. E assim, vai sobrar uma rebarba aqui, aí você vai, né, de levinho, ó, vai tirando os excessos. Meu caiu, inclusive, mas faz parte. Aqui, ó, né, cobrir aqui, tirar o excesso. E assim, quando tá tempo frio, ele rapidinho seca, né? Então a gente também tem que ficar bem ligeiro quanto a isso. Então essa parte aqui de banhar no chocolate é bem simples, né? A gente só tem que ter mais esse cuidado, né? Um pouquinho mais de jeitinho e chega lá. Tá bom? Então eu vou fazer isso com o restante e daqui a pouco a gente já mostra o resultado que vai acabar tendo aqui. Tá bom? Obrigado! Terminando agora, ó, tá aqui, já foram banhados o chocolate, agora eu vou deixar secar um pouquinho, pode ser no temperatura ambiente. Esse restante de chocolate aqui eu não perco e nem descarto ou vou comer, pelo contrário, eu guardo aqui num potinho, né? Poderia usar para derreter de novo? Poderia, mas pode ser que ele pegue umidade e depois não dê o efeito que eu preciso. Então eu sempre mantenho ele para recheios e para outros fins. Até para a pipoca que eu vou usar, ele pode ser utilizado, porque ela não precisa estar, né, tão assim sem umidade. A gente tem uma certa tolerância, diferente dele precisando secar aqui, tá bom? Então, essa parte aqui, depois nós vamos fazer, né, embalar. E ainda tem a parte agora dos morangos do amor, né, os tão famosos morangos do amor, que a gente vai dar continuidade, né, porque tá lá o brigadeiro ainda naquele processo, né, gelando, guardadinho, que nós já fizemos, foi a primeira etapa que nós fizemos. Esse praticamente concluso, né, praticamente estamos fechados. Agora é a hora do amor! Quando o morango se torna realmente do amor. Receita bem simples, mas tem que ter ponto. E ponto é um negócio que exige cuidado, atenção. Peguei uma panelinha mais grossa, para que não queime, né, o açúcar. O açúcar, nós estamos usando açúcar cristal, que tem dado o melhor ponto, né, para poder fazer todas essas caldas aqui. E vamos lá, é uma xícara de açúcar cristal, 50 ml de água, né? Nós temos aqui um produto chamado glucose. Glucose de milho, você vai encontrar ela nessas casas, né, especiais que fazem bolos, eventos, enfim. Ela é boa porque ela vai te dar, né, a calda perfeita e ainda vai fazer com que dure mais o produto, né? Então vai uma colher. Aí a gente, né, isso tudo com fogo apagado, tá, gente? E a gente vai encorpar aqui os ingredientes, mexer, misturar. Aqui, ó, eu vou mexendo aqui para não se tornar muito longo. Aí daqui a pouco ainda vou acrescentar um pouquinho de vinagre. Só vou derreter aqui um pouco a glucose e a gente já se fala.
Agora, ó, encorpado tudo aqui, já tá, né, tudo junto e misturado. Aí nós vamos para 50 ml de vinagre branco, de álcool normal. 50 ml. Colocou o danadinho aqui. Bora mexer um pouco. E vamos acender o fogo. Daqui a pouco retornamos aqui. Tá bom? E agora a cor do amor. O vermelho da paixão, da sedução. Ih, parece escola de samba de Guará. Vamos aqui, né? Espirrar de forma generosa. Aqui ele tem que ficar bem vermelho. E assim vamos indo. Continua aqui cozinhando até dar o ponto. Já mostro para você. Calda terminando, quase dando ponto. Aqui os espetinhos do morango do amor, né? A gente está fazendo, esse aqui está com brigadeiro, que é aquele brigadeiro que nós fizemos antes, e os morangos muito semelhantes aos do bombom. Só que ao invés do leite condensado e o leite em pó, nós fizemos o brigadeiro. Aquele brigadeiro que nós fizemos logo no começo é o mesmo que está aqui revestindo os morangos, tá? Aí daqui a pouco, já terminando a calda, só tá dando aí o último momentinho aí para apurar. E daí nós já vamos fazer banhar esse morango do amor. Chegamos no ponto, no caramelo. Fizemos aquela técnica de jogar a ponta de fio numa aguinha gelada aqui. Fez o estalinho, coloquei no fundo do dente. Quem não tiver dente pode fazer esse teste. Coloquei, não grudou. Show de bola. Vou fazer agora a banhada aqui dos morangos do amor. E agora vamos lá dar um amor a esse morango. Uma girada rápida. Pronto. Tira o excesso. Aqui eu coloquei uma forma ao contrário, com desmoldante também, para poder, na hora que secar, não grudar. Vamos dar aqui a finalização. Ó, já vai endurecendo até rapidinho, né, por conta da... Pronto. Colocando aqui. E assim a gente vai fazendo um a um até terminarmos os... Aí voltamos e já mostrando os produtos finalizados e embalados. O morango do amor, né? Um plastiquinho celofane, já é uma tradição, né, dessas lojas também de confeitaria. E o bombom também de morango com chocolate. A gente sempre está colocando também a nossa marca, né? E com a marca também vai a data de validade e a gramagem. Nós estamos, né, pesquisando, vendo a necessidade também de colocar valores nutricionais, que sempre é bom e importante, né? Porque as pessoas hoje conheçam, né, aquilo que vão se alimentar. Mas inicialmente a gente tem data de validade, de fabricação e validade, e a nossa marca, que é colado na frente, tá bom? Agora, o nosso próximo passo são as balas baianas de prestígio. Agora a confecção, né, dos brigadeiros que nós fizemos, tanto de chocolate, né, preto, que é com cacau 100%, e o de beijinho. Vou fazer uma pequena camada aqui, já até fiz um para ver o tamanho, né, que a gente sempre coloca um de modelo. O brigadeiro bem frio, ele nem gruda muito, mas é sempre bom, né, passar um pouco de manteiga para poder deslizar com mais facilidade. Você vai montar aqui uma basezinha, que vai ser a capinha. Fazer uma bolinha do beijinho.
e voa lá. E tá pronta a bolinha, daí agora a gente vai, né, fazer o restante e daqui a pouco poder fazer, né, a nossa calda. Também vou passar no coco ralado para ganhar nessa textura também bem de prestígio, né, que seria a nossa intenção com essa bala. A bala baiana de prestígio, tá bom? Daqui a pouco eu retorno já passando a parte aí da calda. E agora a nossa mais queridinha, nosso carro-chefe, deixei para o final, que é a pipoca gourmet. Pipoca gourmet é uma coisa assim fantástica, né? Ela pode ser utilizada como sobremesa, como um petisco, festas de aniversário, né? É um artesanato puro, é uma cozinha criativa, é de fato confeitaria pura, né? E para a gente fazer essa pipoca, é necessário que tenha um milho para pipoca chamado mush, né? Esse milho, são grãos premium, né? São separados, são os milhos mais perfeitinhos, que eles dão um acabamento após estourado de forma arredondada. E essa forma arredondada permite com que a gente, né, utilize depois o caramelo, o chocolate, enfim, todos os processos necessários para que essa pipoca fique, né, com aspecto e sabor e crocância nos pontos exatos. Então, a gente vai fazer em pipoqueira elétrica para não ir milho, né? Já é uma coisa mais não ir óleo, desculpa, para, né, algum processo mais saudável e também para que, né, tenha assim a disponibilidade da temperatura correta já da própria. É uma pipoqueira bem simples, né, que nós temos aqui, tá bom? Aí esse é o milho, a gente vai fazer geralmente, né, a indicação que a pipoqueira indica para cada, né, quantidade de estouro para cada processo. Vou fazer um pouquinho aqui, a gente vai fazer de chocolate branco, que é sensacional, que é a mais pedida. Aí, pipoqueira precisa estar ligada um tempo, já para estar bem quente, né, para que consiga estourar os milhos todos na perfeição que nós precisamos para essa confecção de pipocas gourmet. Vou ligar aqui, aí claro, daqui a pouco a gente retorna, porque senão o barulho vai ficar meio complicado aí. Preparado então o milho, milho mush, que é o selecionado, colocar na pipoqueira. Ela ficou ligada uns 5 minutos para ficar bem aquecida e dar, né, o tempo correto para que a gente coloque. E aqui já começamos a estourar as pipocas. Percebo que esse milho, a diferença dele é que ela é mais arredondada, ó. Nós vamos tirar daqui a pouco todas essas casquinhas, ó. E ela vai ficar com essa característica de arredondado, que fica mais fácil para caramelar, para fazer todos os processos com chocolate. Nem todas ficam bem redondinhas, mas a maioria delas sim. E por isso então a necessidade de utilizar esse milho. Aí, como mostrei para você, ó, todas as pipocas estouradas. Aí nós vamos fazer, né, de leve, assim, tirar as imperfeições para que elas fiquem redondinhas assim. E assim vai, ó, né? Vamos fazer com todo esse balde, vamos separando. Algumas realmente não ficam boas, né, assim, para esse tipo de produto que a gente vai fazer, que precisa ser redondinha. Algumas a gente até consegue dar formato quando elas são maiores. Enfim, é todo um processo de um a um. As que não são aproveitadas, elas podem ser descartadas, mas como a gente está num momento, né, de vamos preservar tudo, a gente pode colocar ela e comer ela como pipoquinha normal, com sal, né? Então não tem nada perdido aqui também. Tá joia? Então agora eu vou selecionar, dar formato redondinho para elas e daqui a pouco a gente já começa os outros processos. E agora selecionamos, né, todas as pipoquinhas, algumas estão redondinhas. Essa que é a característica desse milho, né, que são esses milhos premium aí selecionados. Então,
O caramelo já está em processo aqui de fazer, né? Que a gente vai mergulhar essas pipocas todas no caramelo. O caramelo muito semelhante ao que nós fizemos anteriormente, porém esse vai uma colherinha de café de bicarbonato de sódio, para dar uma espumada no final, quando ele já estiver quase no ponto, e essa espuma vai fazer com que agregue melhor em cada pipoquinha. Tá joia? Daqui a pouco eu já retorno com a finalização. Só não fiz passo a passo o caramelo para não estender mais ainda esse vídeo, que eu acho que já deve estar bem longo, mas espero que esteja bem explicativo e, né, à altura do que vocês precisam para conhecer um pouco do nosso processo. Obrigado. Então, finalizando aqui o caramelo, agora jogar o bicarbonato, ele vai dar aquela reação de espumar. Bem espumoso. E agora eu já vou colocar a pipoca imediatamente também para poder fazer o processo aqui, caramelizar ela. Né? Isso aqui a gente... O caramelo sempre é o ponto mais crucial, né? Porque ele que vai dar o ponto mesmo da crocância e né, para não passar nem ficar de forma que não seja um caramelo saboroso, crocante. Joia, ó, caramelo passado aqui. Agora a gente vai colocar numa forma e a gente vai usar a técnica aqui com desmoldante, tá? Podia ser com leite em pó também, mas o desmoldante ele tem atendido bacana. O leite em pó ele só aumenta um pouco o custo, né? Deixa um pouco mais arredondada também a pipoca, mas vocês vão perceber que a gente vai usar o leite em pó ainda em algum momento aqui. Forma já pronta aqui. Desodorante dos doces. O objetivo agora é separá-las, fazer com que elas esfriem, né? Fiquem bem soltinhas, para poderem uma a uma serem cobertas, né? Com agora chocolate, que é o próximo processo. Vou passar um pouquinho de leite em pó, né? Para elas ganharem uma certa... Eu tô fazendo aqui numa escala pequena também, tá, gente? Porque só para poder fazer essa visualização, tá bom? Agora já retorno já com o próximo passo. Agora aqui então, finalizando, né? Ó, vai soltando, já tá mais frio. A gente dá, né? Às vezes solta uma teinha de aranha aqui, a gente faz aqui enrolado para poder ficar todas, né, bem caramelizadas, soltinho. O processo sempre é o mais artesanal possível, né, que é com a mão na massa. Elas já, né, a gente certificar realmente, né, que elas estão todas bem soltinhas. Agora eu finalizei aqui, né? Derreti o chocolate branco. E agora vamos passar ele aqui para a pipoca. Ó, o barulhinho do crocante é uma das coisas que nós também, né, como eu falei no começo do vídeo, que é um conceito que a gente queria ter, né, para atingir os 5 sentidos, né, do ser humano, além do visual, além do olfato, né, do tato, do paladar, também a gente queria que tivesse som. Então essa é a base do croque caramelo. Aqui encorpou bem, né, o chocolate, todas as nossas pipoquinhas. E agora eu vou passar para outra fase aqui, que é outro bol, né, para fazer a secagem, para a gente ganhar um tempo e ganhar também
O leite em pó sempre é muito bom, né? Com chocolate, com leite condensado, ele sempre dá uma agregada gostosa. E o mais interessante dessa pipoca também é que ela é conhecida como uma pipoca gourmet sem resíduos. E depois nós vamos passar ela agora na sequência, numa peneirinha simples, mas para que ela não fique, né, com esses restinhos. Agora então, fazendo, né, já misturei bem aqui. Eu adaptei, na verdade, né, uma peneira mais assim, com uns buraquinhos maiores, para poder realmente passar todos os resíduos, só ficar a sua importância mesmo no nosso resultado final, que são as pipoquinhas. Pronto, as minhas queridas estão aqui. Agora eu vou passar pro outro. Pipocas limpinhas. Agora deixar um pouquinho, né, mais tempo aqui, dar uma secadinha, porque ainda já daria para embalar, mas a gente sempre prefere deixar uns 10, 15 minutinhos, daí já embala. Aí pronto para poder comercializar e para poder fazer com que as pessoas tenham o prazer de desfrutar de uma iguaria tão singela, mas tão deliciosa. Essa é nossa pipoquinha. Daqui a pouco eu já vou trazer para vocês elas já embaladas, né? Elas são pesadas. A gente coloca a nossa marca, né? Data de fabricação, de validade. Como eu falei também anteriormente, nós estamos para colocar, desenvolver, né? Os valores nutricionais, enfim, tudo que a legislação, né, pede para que seja feito em produtos alimentícios, para que a gente possa tornar essa pipoca da Croque Caramelo cada vez maior e mais consumida por todos. É isso aí.